Minas Gerais, olha só, tem uma riqueza sempre presente na mesa, que é o queijo Minas artesanal, que faz parte da nossa cultura, da nossa gastronomia e da nossa tradição. O que o Balanço Geral fez? O Balanço viajou por todos os cantos do estado para contar as histórias por trás dessa delícia que coleciona prêmios nacionais e internacionais. Pode balançar, vamos ver. Oferecimento: EFA, seu super vizinho, e Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. Os queijos produzidos em Minas Gerais têm relevância mundo afora e, claro, muitas premiações, viu? O sabor, a textura, o aroma, tudo é influenciado pelo clima, pelo solo, pela altitude. Por isso, é importante saber se o queijo foi produzido nas planícies ou nas montanhas. Tudo tem relevância e como Minas Gerais são muitas, também são muitos os sabores. Para experimentar essas delícias, nós pegamos estrada, percorremos centenas de quilômetros no asfalto e um bocadinho também na terra. A Rota do Queijo por Minas Gerais reserva várias surpresas. Estamos na Serra da Canastra, mais precisamente em São Roque de Minas, onde são produzidos queijos premiados internacionalmente. Na família do Hugo, foi o tataravô quem começou a produzir queijo. O jovem se formou em arquitetura, mas não abandonou as origens. O nosso maior desafio hoje é produzir um queijo de forma artesanal, porque essa é a nossa tradição, mantendo todos os nossos princípios do bezerro ao pé da vaca, da prensa manual do queijo, de todos os processos realmente feitos, né, um por um e mão a mão. Mas ao mesmo tempo a gente conseguir agregar a tecnologia, utilizando o conhecimento que nos é disponibilizado nos dias de hoje, mas para uma produção que é teoricamente arcaica. Arcaica, mas histórica. O queijo Minas artesanal é feito em pequenas propriedades rurais com receitas familiares tradicionais, passadas com carinho de geração em geração. Para que você possa entender melhor, vamos voltar no tempo, uns 10 mil anos antes de Cristo. Foi quando o homem domesticou a ovelha e passou a usar o leite do animal na alimentação. O homem tirou o leite da ovelha, deixou no canto perto da fogueira dele. Esse leite coagulou e ele fez um queijo. Como o leite estragava rápido, a produção do queijo se espalhou pelo mundo como a melhor forma de preservar o alimento. Milhares de anos depois, em 1533, os primeiros bovinos saíram dos Açores e da Ilha de Madeira, em Portugal, com destino ao Brasil. O rebanho foi para São Paulo e Bahia, mas quase 200 anos depois, já no século XVIII, chegariam aqui os próprios açorianos. Eles queriam ouro e vieram direto para Minas. No que eles vieram para cá, os açorianos trouxeram o modo de fazer, né? Utilizando o pingo. E em Minas Gerais, pela condição nossa de pastagem, né? de clima, os bovinos se adaptaram muito bem aqui. Este é o capim mombaça, base da alimentação do gado aqui na fazenda. Boa parte do dia, as vacas ficam daquele jeitinho ali, no pasto. E essa alimentação mais natural é muito importante, porque a planta extrai do solo nutrientes e também minerais muito importantes para a identidade do queijo da canastra. A vaca, ela converte toda essa característica, dessa composição, né, da planta, nas suas gorduras, nas suas proteínas no momento da produção do leite. Então, dependendo do tipo de pastagem, você vai ter um leite mais gorduroso, mais proteico, menos proteico. E tudo isso vai influenciar no sabor, na característica do queijo. A ração produzida aqui mesmo na fazenda é uma complementação da dieta. A mistura de milho, soja e núcleo mineral só é servida durante a ordenha. Nos 22 hectares de terra, Hugo tem 90 cabeças das vacas Gir e Girolando, um cruzamento com um touro holandês. Até o relaxamento das vacas é levado em consideração por aqui. Uma das tradições da família Leite há 200 anos é exatamente essa que vemos agora. Colocar o bezerro para mamar na vaca antes mesmo da ordenha. E a explicação para isso é muito simples. A gente acredita muito nesse contato entre a mãe e o filhote, no caso bezerro e vaca. Isso para a liberação de ocitocina natural.
que é o hormônio que faz a vaca relaxar, o esfíncter, que é o músculo que ela tem na ponta da teta, se abrir, para que a descida do leite ocorra de forma natural e não induzida, como na mulher. Hugo explica que são necessários 12 litros para a produção de 1 quilo de queijo. São feitos diariamente 42 queijos em 5 tamanhos. Nós temos o merendinha, que é esse queijo que leva 2 litros de leite e tem aproximadamente 150 gramas. O merendeiro, que leva mais ou menos 4 litros de leite e tem cerca de 350 gramas. O tradicional, que leva 12 litros de leite e tem cerca de 1,1 kg. E o canastra real, que é esse que está ali do outro lado, que leva 65 litros de leite. E o único que a gente não tem produzido aqui hoje é o capivara, que leva 100 litros de leite. Então, a massa dos queijos é a mesma. E aí, por alterar o tamanho da forma, bactérias diferentes conseguem se desenvolver nesses queijos, resultando em queijos diferentes entre si. O ajudante de produção quebra a massa e depois informa o queijo. Eles passam 5 dias nessa sala antes de seguir para o setor de maturação. O leite vai direto para a queijaria, onde é filtrado. É aqui que o trabalho do Genilson entra em ação para alcançar a perfeição, agradar paladares e conquistar prêmios. Ele também sente o peso da responsabilidade. Muita responsabilidade e um orgulho muito grande, por saber que eu estou fazendo parte daquela história. Na fazenda dele, tem prêmio pendurado na parede. A gente tem algumas premiações do nosso queijo tradicional, inclusive uma medalha de prata na França em 2019 com o canastra real, com 2 meses de maturação. Queijo Minas na França. Pode isso? A gente tem aqui queijos importados da Europa, mas nós não temos nosso queijo lá. Primeiro porque a gente ainda tem algumas doenças que são transmissíveis, né? No caso da fitosa, por exemplo. Se é proibido, como o queijo canastra do Hugo chegou lá do outro lado do mundo? Leva queijo na cueca. Sério? Leva os queijos escondidos na mala, essa é a realidade. Neste ano, essa delícia não chegou aos jurados na Itália. Os queijos foram enviados não só por nós, mas por alguns produtores da nossa associação. E aí, esses queijos ficaram barrados na alfândega, né? Deixamos a fazenda da cidade, que fica a cerca de 3 quilômetros do centro de São Roque de Minas. E subimos algumas montanhas para conhecer a Lucília. O queijo dela também é canastra, mas bem diferente do produzido na fazenda do Hugo. Ele tem uma casca mais grossa e é cremoso por dentro. Um sabor inigualável. A casca dele é composta por fungos. Ele é um queijo rico em probióticos e vários outros micro-organismos vivos, por se tratar de um produto feito de leite cru. E ele surge naturalmente, ele não tem nada inoculado. Ele é produzido como as outras receitas tradicionais da canastra, que estão aí há mais de 200 anos. Aí ele floresce, né? Ele fica todo branquinho, com a casca toda aveludada. E o interior bastante cremoso, né? Essa capinha branca aveludada podia colocar em risco a participação em um concurso na França. A gente tinha no mercado um queijo amarelo, de casca lisa, todo uniforme, né? Bonitinho. E, de repente, veio um produto todo novo, junto com um ambiente novo, né? E começou aquela luta, assim... minha com os fungos. E quando eu consegui produzir 3 peças de queijo da forma que eu queria e tá cuidando deles, né? Lisinho, bonitinho, eu saí para buscar o passaporte. A caminho, né, de volta, recebi uma ligação da nossa ajudante da época e disse assim: olha, os queijos deram um probleminha, eu esqueci a janela aberta e trincaram todos. O jeito foi escolher entre os mofados mesmo. Fechei os olhos e escolhi 3 queijos na prateleira e aí deu certo. Foi então algo errado que foi bom. Foi maravilhoso, né? 3 premiações na França. Graças à janela aberta. Graças à janela aberta, os bons ventos. O terroir é um conjunto de fatores como tipo de solo e vegetação, umidade do ar, cultura local, história, tradição. Juntos eles garantem um tipo único de queijo, impossível de fazer em outros territórios. O terroir é tudo aquilo que envolve a produção de alguma coisa, né? É a tradição em fazer. É a implicação do meio ambiente naquilo que está sendo feito, né? Você tem a questão de altitude, de umidade, temperatura, somados o lugar, né? O ambiente, o modo de fazer, a cultura. Quando tudo se soma, isso aí é o terroir.
Então, o produto, ele é a expressão do terroir. A estrada nos chama mais uma vez. Na Rota do Queijo, no Campo das Vertentes, uma sinalização nos leva ao destino do dia. O dia ainda está clareando e nós já chegamos à Fazenda do Japa, que fica no município de Coronel Xavier Chaves. Viemos acompanhar um pouco da lida do casal Edmar e Maria Tereza. Eles viveram boa parte da vida em São Paulo, naquela rotina frenética, e há poucos anos se mudaram para cá. Começaram então a produzir o queijo Minas artesanal. 3 anos depois, em 2021, veio o primeiro prêmio estadual. Claro, estão todos muito felizes e nós curiosos para conhecer essa quitanda deliciosa, o queijo Jacuba. Vem comigo. Somente em 2018 eles começaram a produzir queijo. A ideia foi da Emater, depois que o casal solicitou uma orientação. Eles só não sabiam o tamanho do desafio que estava por vir. Os dois não têm tradição na produção de queijo e começaram tudo do zero. É um queijo que tem muitas características e pouca literatura. Nós viemos de processo industrial, então a gente tentou parametrizar muita coisa. No começo foi muito frustrante. Aqui são produzidos 12 queijos diariamente. O processo na sala de cura dura 23 dias. No 24º, o queijo já está pronto para ser comercializado. O controle é rigoroso. Está tudo devidamente anotado nestas plaquinhas. Ele vai sendo virado frequentemente, diariamente. Ele vai ser lavado quando demandar e nós vamos cuidar dele ao longo dos 24 dias. Como um bebezinho? É um bebezinho. E é bem trabalhoso cuidar dele. Nesses dias em que o bebezinho fica ali paradinho na estante, sem refrigeração, o queijo desidrata. Mas não é só a umidade que está em jogo. Muitas mágicas acontecem no período. Todas as características do queijo mudam com a maturação. Ele vai acentuar o sabor, vai acentuar a consistência. Então, são processos físico-químicos e biológicos que acontecem na massa desse queijo, né, que vai fazer com que você tenha um sabor diferenciado. E o tempo para garantir esse sabor já gerou muita polêmica. Como o queijo é feito de leite sem pasteurização, poderia haver riscos para a saúde humana. Daí vieram as leis. A primeira, dos anos 1950, definiu que para um queijo artesanal ser considerado seguro, ele tinha que ser maturado por 60 dias. Esse período de maturação definido foi muito em função da estabilização dos micro-organismos que tem ali, que com o processo de maturação faz com que estabilize e não causa nenhum tipo de dano ao consumidor depois. Então, é um dos motivos do processo de maturação. Aqui se cria o gado Jersey, que produz um leite com maior teor de gordura. Se o capim influencia no sabor, imagine a raça da vaca. Os queijos que eram feitos no começo do processo de caracterização eram de gado mais rústico. Então, eram todo um gado também que tinha uma alimentação diferente. Então, realmente, a raça do animal, ela vai influenciar nesse queijo. E depende muito da época do ano também. A Maria Tereza confirma, queijo no verão é diferente de queijo no inverno. Entre nós queijeiros, a gente costuma dizer que a gente tem um queijo a cada estação. Depende de quê? Depende do clima, tem um inverno que os animais estão comendo silagem, é uma época seca, com temperatura baixa. Nós temos um verão que as vacas estão a pasto e que a temperatura é muito alta e a umidade também é muito alta. E é tudo na temperatura ambiente, nada a gente muda. Então o queijo varia. Então, bora acompanhar a produção desta primavera. O Reginaldo cuida de 15 animais em ordenha. Às 4 da manhã já está de pé. Conhece cada vaca pelo nome. Mais bagunceiras são a Juliana, a Mara. É? Ah, essas daí, tudo que você deixar aqui, elas abrem até porteira aqui. Essa porteira aí, ela abre. As duas? Danadinhas? Nossa, isso aí. Mas essas aí são as que você mais gosta? Não, e nem tanto, né?
Porque tem uma aí, a Bruna, é uma vaca muito dócil, não? Bem cedinho, as vacas são alimentadas com silo e é uma beleza de imagem. Nada tira a concentração delas. Em seguida, os animais vão para o curral de espera. Tá chegando a hora da ordenha. E olha quem aparece para receber o carinho do Reginaldo. Bruna. Bruna é a vaca que está há mais tempo na fazenda e também a que dá mais leite. Mas isso não quer dizer que ela tem prioridade na hora da ordenha. A fila de ordenha é uma ciência, é um dos pontos mais críticos da ordenha. Primeiro você tem que colocar as vacas que nunca foram ordenhadas, porque elas não trazem nenhuma bactéria para o processo. Depois você entra com as vacas mais velhas que nunca tiveram um tipo de mastite, que seria uma reação a bactérias. E no fim foram as que já tiveram e foram tratadas. Ela destaca ainda a importância dos testes que são realizados antes da retirada do leite, como este da caneca de fundo escuro, feito em toda a ordenha e com todas as vacas. Você vai tirar o começo do leite, é onde concentra mais células somáticas, que vai identificar que tem mastite. Você, ao mesmo tempo, você está testando e ao mesmo tempo você está limpando o leite, porque é ali que concentra mais. Se ela tiver mastite, vão formar grumos e como a caneca é de fundo escuro, você vai perceber os grumos. Um leite sem nada, ele vai sair lisinho. Depois de ordenhadas, as vacas ganham um presentinho, ração concentrada. Todas vão correndo para o coxo. O leite ordenhado e cru vai direto para a sala de produção, onde já chega filtrado. Ele cai na caixa de coagulação e recebe o pingo e o coalho. Analisamos o pingo, conforme a acidez a gente regula a quantidade de pingo e na sequência a gente coloca coalho, tudo proporcional ao leite que a gente vai receber. Os queijos produzidos pela fazenda são enviados para várias partes do país. A expectativa deles é aumentar a produção dessa iguaria que uniu ainda mais o casal e representa muito para eles. Edmar costuma dizer que eu tenho amor. Cada vez que um cliente chega, é uma dificuldade para tirar um filho de lá de dentro. Ele fala, não, vai demorar, porque ela tem amor. Edmar está emocionado também. Mas é emocionante mesmo. Entre erros e acertos, eles se aperfeiçoaram. Quando veio a sugestão de participar de um concurso, nem imaginavam que viria o ouro. O queijo Jacuba foi eleito o melhor de Minas Gerais em 2021. É muita coisa, Edmar. É muita coisa mesmo. Foi um prêmio assim surpreendente, né? A gente não esperava por isso, não. Apesar que a gente trabalhou bastante arduamente, né, para ter um bom produto, né? O que os jurados levam em consideração, Maria Tereza? Ali eu vi que existem notas para a questão do aroma, do sabor, obviamente, né? Mas qual que é o maior peso nesse tipo de queijo? O sabor é a pontuação maior, mas vai inclusive estética. Daí a gente achar que a gente não teria chance. Nós não sabemos fazer queijos bonitos. Mas repara na cor deste queijo. Dos 3.500 pontos distribuídos, o queijo conquistou 2.974,8. Os jurados destacaram algumas características. Ele é adocicado, ele é amanteigado, ele desmancha na boca, né? Ele é untoso, né? Ele unta. O que eles falaram é que o nosso queijo, apesar de não estar tão regular, a cor dele chamou tanta atenção, porque era um amarelo muito intenso e muito certinho, todo amarelo, sem manchas. Mas foi exatamente o que eu falei no dia que a gente recebeu a premiação. O queijo ajudou. Hoje, são cerca de 30 mil produtores em 600 municípios. Mais de 9 mil usam a receita do queijo artesanal e fazem 40 mil toneladas por ano. Para ser considerado artesanal, é preciso que seja feito com leite cru, da vaca, e com pingo. E o pingo é um pingo mesmo, essa gotinha que escorre depois que o queijo é salgado. Na feitura do queijo de hoje, eu vou tirar, durante a noite, o que pingou do soro para eu usar na feitura do queijo de amanhã. E ele contém as bactérias láticas, né, o DNA desse queijo que eu fiz hoje, que eu vou fazer amanhã. DNA que muda com a região. De norte a sul, de leste a oeste, Minas são muitas e muitos são os queijos.
Há 10 regiões reconhecidas pelo Estado. Cerro, com 11 municípios, Diamantina, com 9, Serra da Canastra, Araxá, Serra do Salitre, Cerrado e Triângulo, que juntos somam 50 cidades produtoras, Serra do Ibitipoca, Campo das Vertentes e a mais recente, entre as serras do Caraça e Piedade. Ao todo, são 106 cidades que têm tradição em queijo Minas artesanal. Mas que fique claro, todo lugar no estado pode produzir. Cada região, quando ela é caracterizada, ela tem um clima específico, ela tem um ambiente específico, que isso interfere no quê? Interfere no sabor do queijo, na característica de textura do queijo. Por quê? Porque aquele ambiente ele favorece o crescimento, né, de micro-organismos, de bactérias específicas que vai trazer a característica sensorial de qualidade daquele produto. Ele pode ser produzido em qualquer território de Minas Gerais. O que ele não pode, quando eu produzo fora da micro-região, é relacionar o nome de alguma micro-região com aquele produto. Nesta fazenda de Sacramento, na região de Araxá, o gado é misto e a produção mais artesanal impossível. Eu acompanhei o processo e ainda dei uma forcinha para Ravana. E aí, a gente começa por onde? A gente começa virando esses queijos aqui para desocupar essa banca aqui, a gente lavar as formas e já começa o processo. Esses queijos têm quantos dias? Um dia. Um dia, foram feitos ontem então. Isso. E aí, como é que eu faço? Aí a gente pega ele virou, aí coloca na forma de novo assim. Todos os dias, esse mesmo processo se repete. Os queijos são virados e as formas lavadas. Aqui nós temos forma de coração, temos esse formato aqui, é um cone, né? Lembra um ralador. Tem essa pequenininha, como chama? Tiquinho. Tiquinho. E a tiquinho de queijo. A tiquinho tem retângulo. E sabe o que a Ravana está me explicando? A gente pode parar, não. A gente tem que conversar lavando. Você está me dizendo que cada forma vai sair um queijo com um sabor diferente? Isso, cada forma dá um sabor diferente. Mesmo não colocando nada na massa. Pelo jeito do formato dele e o jeito da maturação, aí diferencia o sabor. Ela explica que o segredo para o queijo ser bem cremoso é fazer tudo com muita calma, sem movimentos bruscos. Aqui eu consigo perceber mais o soro, né, se separando, é isso? Já começa, Quando a gente começa a quebrar, ele já começa a separar. Tá. Aí se quebrar muito rápido, ele separa muito rápido e o queijo fica mais seco. Os movimentos também precisam ser leves na hora de enformar. Quanto menos mexer na massa, melhor, porque a massa seca menos. O ofício ela aprendeu com a mãe. Marli é mestre queijeira, com certificação internacional. Já ganhou prêmios fora do país e hoje ministra cursos. Foi o queijo mofado, ou florido, como dizem os especialistas, o primeiro a ganhar uma medalha super ouro na França. Ela também transportou o produto no estilo escondidinho à mineira. Dentro da mala, né, colocou um jeitinho mineiro ali. Morrendo de medo de perder o queijo, mas graças a Deus deu tudo certo. Qual foi esse jeitinho mineiro? A gente embrulhou ele num papel em jornal, colocou dentro de um plástico, colocou no jornal, embrulhou na toalha, pôs na mala e ó. Um orgulho que ultrapassa as porteiras da fazenda e até do estado. Colocou o Brasil no mapa internacional do queijo. Nossa, até arrepiei quando eu falo, mas pra mim, brasileira, isso foi uma coisa muito importante. Saiu numa reportagem de fora, falando que o mundo não sabia que o Brasil produzia queijo, ainda mais queijo tão bons. Então só por aí a gente já fica todo orgulhoso, né? Agora o mundo sabe que o Brasil tem bons queijos. Por décadas o queijo foi considerado ilegal porque não seguia o tempo de maturação. Sem selo de inspeção federal, entrava clandestinamente em outros estados e milhares de quilos eram jogados fora pela fiscalização. Aconteceu com a Marli. Pegava o queijo, levava para Ribeirão Preto, eu e meu esposo, era a nossa produção e a produção de vizinhos. E aí a gente teve a carga apreendida em 96. Foi aí que o meu marido falou, não, mas um produto bom desse precisa ser consumido, legalizado para vender. Aí a gente entrou em contato com o IMA
E aí, de lá para cá, veio uma novela. Em 2002, Minas Gerais foi pioneiro ao promulgar a primeira lei estadual sobre o assunto. E o tempo de maturação oficial caiu. Canastra e Araxá trabalham com 14 dias, período de maturação, mínimo. O Cerro trabalha com 17 dias, mínimo, e as outras regiões, 22 dias. Como nós não temos pesquisas específicas para queijos elaborados fora de microrregiões, esses queijos fora de microrregião, eles respeitam o maior período, que seria o de 22 dias. Foram necessários mais de 20 anos de luta do setor. E em junho deste ano, o governo federal regulamentou o selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. É a realização de um sonho de muitas e muitas décadas. Bom para quem aprecia e gratificante para quem está do outro lado, já passando o bastão para a próxima geração. Por aqui, estão todos ansiosos pelo crescimento da família e o aumento da produção, que atualmente é de 100 peças por dia. Eu sinto quase realizado, né? Porque eu ainda quero ver mais coisa acontecendo. O quê? Principalmente os alunos da Marli recebendo medalha, muitos deles, eu não sei quantos não, mas já vários. A Ravana cuidando das coisas. Esperando os netinhos chegar. Tá todo mundo na expectativa. Aí seriam os bisnetos, né? Será que eles também vão gostar de produzir queijo? Com certeza. Nós vamos encerrar essa prosa boa fazendo o quê, seu Cândido? Comendo queijo. Oh, estava esperando tanto por esse momento, senhor? Então, nós estamos no prejuízo, porque está demorando muito. Está demorando. E aqui, olha, nós temos, então, o famoso queijo premiado de casca florida. Aqui nós temos um... Casca lisa, aqui defumado, aqui nós temos com carvão vegetal e aqui com pimenta calabresa. Qual que você gosta mais? Qualquer um. Todos são bons. O que vier primeiro. E vamos comer então, Marli vai servir a gente, Marli? Viva o queijo? Viva o queijo! Pegamos estrada para conhecer um queijo diferentão. Desta vez, fomos logo ali. Percorremos 160 quilômetros para chegar até a única região reconhecida com apenas um município produtor. Serra do Salitre anteriormente integrava a região produtora do Alto Paranaíba. O município conseguiu a emancipação devido ao clima, altitude, temperatura, umidade do ar e, claro, um modo de fazer o queijo. Aqui conhecemos o seu Vanderlino. Tudo jóia? Bem. O senhor está todo alinhado aí hoje? O senhor não cuidou das vacas hoje, não? Hoje ainda não. Ainda não? Vamos dar um pulinho lá? Deixa eu me apresentar. Eu gosto mais de fazer o serviço pesado do que lá dentro da casinha de queijo. É? Isso. Por quê? Aí é mais tranquilo, né? Lá é uma coisa que você tem que fazer todo dia, a mesma coisa. Agora aqui fora não, aqui varia, né? Um dia você faz uma coisa, outro dia faz outra coisa. Seu Vanderlino e Dona Geralda foram os primeiros produtores que conseguiram, junto ao IMA, lá em 2004, o registro que dá a eles a autorização para comercializar o queijo Minas artesanal em qualquer lugar do estado. Agora a fazenda está passando por uma reforma, está mais parecendo canteiro de obras. A queijaria está sendo ampliada. Tudo isso para se adequar às novas regras e exigências dos órgãos de fiscalização. Aqui ele tem que terminar a reforma, telar todas as janelas, fazer a parte de expedição, que ele tem que fazer uma cobertura. E aí, depois, a gente ajuda ele nas documentações necessárias para ele conseguir novamente o registro. A portaria mais recente do Instituto Mineiro de Agropecuária é de março de 2020. As normas estão em constante evolução e a forma de avaliar as queijarias também. A gente leva em consideração histórico de análises, histórico de notificação, se está cumprindo, se não está cumprindo. Então, tudo isso leva em consideração quando a gente chega no deu ruim. É pelo histórico positivo que não deu ruim na fazenda do casal. Dona Geralda segue produzindo o queijo na parte antiga da queijaria. Aqui está no ponto. Já pode até quebrar a massa. Quebra mais ou menos aqui uns 15 a 20 minutos.
E depois tira o soro e já vai para a massa. Aí da massa nós pega na cuia e já despeja aqui, ó. Já deu o ponto, já pega, já nós fazemos. Aí espreme aqui mais ou menos 10 minutos, até dar uma consistência boa aqui, que tiver ficado liso. Esse aqui já está pronto. Nós já tirei ele do pano. Tá lindo. Aí coloca na forma de novo. Nós pega a água e lava. O queijo de um lado, lava de outro. Coloca o sal, tá pronto. Está animada com a conclusão das obras. Vai ter bem melhor de mexer, vai ficar mais fácil. Será que vai aumentar a produção? Vai, tem como, né? Tem que aumentar, senão não paga, né, a construção. Os queijos daqui têm uma película de resina que é comestível e não interfere no sabor. Então esse era o queijo fresco que foi feito, foi salgado, ficou maturando na sala de maturação por aproximadamente 15 dias a 18 e hoje vai ser feita a resina nele na cor amarela, que é a cor que está mais vendida no mercado hoje. E, porém, a gente tem 7 cores disponíveis, sendo as cores mais escuras as mais fortes, sabor mais intenso, mais forte. Ele continua sendo maturado, só que num processo mais lento e envelopado com a resina comestível. Tanto pode retirar para comê-lo, como pode comer com a resina. Além do charme, a função dela é proteger o queijo da formação de colônias de fungos e bactérias durante o processo de maturação, preservar a cor natural e diminuir a perda da umidade. Quanto mais escuro, fecha mais a luminosidade dela, ela protege mais. Ele demora mais. Em vez da gente acelerar a maturação do queijo, o ideal era que a gente retardasse a cura do queijo. Por quê? Para proteger as características que o queijo tem. O João é a 4ª geração produtora na família. Já fez parcerias e investiu em pesquisa. O resultado foi surpreendente. A composição do solo da Serra do Salitre é diferente. Pelos estudos, porque nós temos uma riqueza muito grande no solo de potássio. Então, eu creio que isso está extraído dos alimentos. O resultado é um queijo que, segundo o seu João, é único no mundo. É um sabor mais afrutado, um sabor de uma castanha, um sabor mais diferenciado. Ele tem uma nuance que você define ela com a manteigada dele. Você pode pegar no queijo aqui, é um queijo que tem uma proteção, mas a luminosidade, o brilho dele, ele faz ser um queijo, ele é macio, ele é gostoso. Assim, a gente pega nele, ele é palpável. Ele é totalmente diferente das outras regiões. As muitas minas. A estrada cansa, mas são tantas as delícias que não dá para reclamar. Eu brinco que eu carregava o queijo, hoje é o queijo que me carrega. Bacana, e qual que a gente vai? Vamos começar com um queijo mais suave, né? O tropeiro, que é um queijo mais delicado para você ver. A gente sempre parte o queijo pegando da borda para frente. Por quê? Porque a área de fora, o queijo é mais salgado e a área mais central é mais delicada. Porque a gente parte ele em triângulo também. A gente é mineiro e a bandeira de Minas é o triângulo, né? Agora você vai experimentar o queijo que eu creio que você vai gostar do sabor. Uma delícia. E vocês todos estão convidados para fazer parte da mesa nossa e comer essa delícia de Minas Gerais. A estrada nos chama mais uma vez. As belas paisagens compensam a viagem. O horizonte é a perder de vista. No cerro está a nascente do rio Jequitinhonha, por onde se olha a água em abundância. Quando as águas de um rio se desmancham em cachoeira,
O município fica na região dos Diamantes, pertinho de Diamantina, a 230 quilômetros da capital mineira, no Alto Jequitinhonha, emoldurada pela Serra do Espinhaço. A cidade, que tem mais de 300 anos de história, vive e respira queijo. Tudo aqui tem relação com o famoso derivado do leite. Serra é a terra do queijo. E o queijo daqui, o que tem de especial? Não, tudo de bom. O queijo do Cerro é maravilhoso. Remete ao senhor alguma memória, alguma lembrança? A lembrança do meu tempo lá na roça junto com meu pai. O senhor sabe fazer queijo? Eu já fiz. É? E o queijo do senhor é nota 10? Nota 10, bom. Melhor do Brasil. É o queijo do Cerro. Tudo comer combina, né? Com comida, com doce, com rapadura. Vai no almoço, é bom, frito. Misturado com ovo e farinha, mandioca é gostoso, com cafezinho, nó. Na companhia da secretária de Cultura e Turismo, percorri o primeiro município do Brasil a ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938. Na pequena cidade de aproximadamente 21 mil habitantes, as ruas lembram as vilas portuguesas. São charmosas, bem cuidadas e com casarios preservados. Mas é o queijo que mais atrai os turistas. O Cerro, ele tem uma cultura, né, gastronômica muito rica em relação ao queijo. E muitos turistas procuram o queijo do Cerro para comprar. Qualquer lugarzinho que ele acha. Andando sim, pela cidade, acha queijo. Sim, andando pela cidade a gente acha queijo em qualquer lugar, praticamente. Na cidade do queijo, tudo lembra ele. E se faz calor... Tá quente, a Graziele tá me dizendo, tem sorvete de queijo, que tinha que ter, sim, né? Sim, a cidade do queijo tem que ter o sorvete de queijo, né? Então nós vamos provar esse sorvete. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Fiquei sabendo que tem um sorvete de queijo aqui no Capricho, é verdade? Verdade, temos o melhor sorvete da região. Então eu vou querer um. Vamos ver se é bom mesmo, hein? Confesso pra vocês que eu nunca tinha tomado sorvete de queijo, sempre picolé. Nossa, é muito bom. Muito bom. Tem uns pedacinhos de queijo, é muito bom, é sensacional. E esse queijo aqui é qual queijo? É o queijo mais fresquinho? Esse é queijo meia cura. Meia cura. Tá delicioso, parabéns, viu? Obrigada. Vamos seguir caminhada agora. Tchau, então. Obrigada. Há quase 4 décadas é realizada a Festa do Queijo no município, que também tem um salão dedicado à iguaria, local que muito em breve vai se transformar no Museu do Queijo. Aqui a gente tem as formas que eram utilizadas, essa aqui, menorzinha. Esse aqui era com sobra, é isso? Isso, com a sobra da massa. Sobra da massa fazia esse queijo menor. Essa é a forma tradicional, né? E a mesa do queijo, onde escorria, né, para o coxo. Exatamente. E armazenava o soro. E é claro que tem que ter aqui também uma delícia, né? Tem que ter pra gente provar. Tem que ter o queijo do Cerro. É? Vamos aproveitar claro. esse momento assim? Tirar uma casquinha? Tá aprovado? Delícia! Já tomei sorvete de queijo, agora a gente come queijo. A algumas léguas do centro da cidade encontramos o seu Jorge, que tem um acervo particular na fazenda. São utensílios que ele mesmo usou um dia na preparação de queijos, enquanto ajudava os pais na lida. Praticamente tudo é de madeira. Que lembrança esse espaço traz para o senhor? Muito do que tem aqui o senhor já usou para produzir o queijo? Isso para mim me faz voltar lá na infância, né? Que eu posso dizer que é uma questão imaginária, mas eu participo da produção de queijo desde o ventre da minha mãe. Nós tivemos a colonização portuguesa e eu falo que eles vieram ao Cerro na exploração do ouro e deixou as larvas velhas. Mas nessas larvas velhas deixaram para nós a cultura do queijo que vinda de Portugal, que para nós hoje é uma grande riqueza. O mini museu do queijo, como o Jorge gosta de chamar, surgiu assim que o queijo do Cerro virou patrimônio imaterial de Minas, há 20 anos, e vem de encontro ao desejo de jamais deixar a história morrer. A minha preocupação é que tudo isso seria eliminado, seria desaparecido. E eu, antes que isso viesse a acontecer, então eu preocupei em montar, não é um museu, é um mini museu com aquelas peças que com o passar do tempo que eu teria certeza
que não seriam usadas mais. Hoje, 11 municípios são produtores reconhecidos. Para aprender mais sobre a iguaria, pegamos estrada e fomos até a cidade vizinha, Santo Antônio do Itambé, a cerca de 20 quilômetros do Cerro. No céu, faz um nome no meu olhar. Nós estamos chegando agora à fazenda da Cristiane Brandão, que é uma agricultora familiar, está na 5ª geração de produtores de queijo. O trabalho por aqui, claro, começa bem cedinho. A essa hora ela já está ali no curral, lugar onde ela mais gosta de ficar. E a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina do trabalho da Cristiane. Vem comigo. A estrutura é pequena e o rebanho também. Atualmente, 12 vacas estão em ordenha. Cristiane acompanha todo o processo desde a retirada do leite. Tem sido assim há 10 anos. As vaquinhas são tratadas com o que há de melhor e mais natural. Hoje utilizamos homeopatia animal com tecnologia ágil para tratar várias enfermidades aqui no curral, como a mastite. E a gente tem resultados fantásticos, porque a homeopatia é um leite sem resíduo, é natural e resolve. Para a Cristiane, o curral é uma paixão. O melhor lugar da fazenda, eu adoro o curral. É gratificante a gente ver as vacas produzindo o leite que vai me dar o queijo campeão como o meu e vai me dar sustentabilidade, né? Vai me dar a possibilidade de viver daquilo que eu produzo. Então, bora acompanhar essa produção. Na queijaria, a Cristiane faz o que sabe de melhor. Aprendeu com os pais o modo de fazer o típico queijo do Cerro. A maior diferença para o queijo da canastra, por exemplo, é que aqui não se usa pano. A massa do queijo é prensada com as mãos, já na forma. A produtora coleciona prêmios internacionais. O queijo Maria Nunes é bicampeão mundial na França, prata no Mundial de Araxá, além de medalha de bronze por 3 vezes no Prêmio Brasil. Mais de 900 queijos de mais de 48 países e a gente foi classificado como o 2º melhor queijo do mundo na nossa classificação, que é a casca florida, que é o queijo com fungo. Fomos em busca de mais histórias de amor pelo queijo. O Adilson e a Mércia sempre produziram a quitanda. Os negócios avançaram depois que o casal aposentou e teve mais tempo para ficar na roça. São cerca de 15 queijos por dia, que são enviados para vários estados, fora os temperados, que são uma especialidade da ex-professora. A gente usa orégano, pimenta calabresa, alho, cebola e ervas finas. O casal também faz sorvete de queijo. Cerca de 750 famílias vivem da renda do queijo produzido em toda a região. Não por acaso, ele foi o primeiro a ser reconhecido como Patrimônio Nacional ainda em 2008. Só no município do Cerro são produzidas 10 toneladas de queijo artesanal por dia. São aproximadamente 120 mil reais em queijo. Tudo isso é possível graças ao envolvimento dos produtores em um sistema de cooperativa. Fundada em 1964, é a maior do estado. Um grupo de produtores que estavam insatisfeitos com os valores recebidos pelo produto que era entregue a atravessadores montaram a cooperativa para melhorar a remuneração, né? E a cooperativa hoje, você sabe, a cooperativa não visa lucro. Movimenta para os produtores, mês, uma média de 4 milhões de reais. Atualmente recebe queijos de cerca de 80 produtores de fazendas locais. São aproximadamente 60 toneladas por mês no período de safra. O produtor chega com queijo, os funcionários lá devidamente treinados vão fazer a higienização do queijo, esse queijo é lavado, aí é feita uma classificação. Em cima dessa classificação, o produtor ganha uma pontuação que vai gerar o valor que ele vai receber por quilo de queijo, entendeu? Depois disso, o queijo é embalado, resfriado em câmara fria e aí ele é transferido para o mercado. A cooperativa também recebe leite de outros produtores e fabrica vários tipos de queijo. E tem um grupo de produtores que não produzem o queijo, que entrega o leite. Esse leite é pasteurizado e é feito o queijo industrial, com CIF, né? O laticínios é inspecionado pelo Ministério da Agricultura e aí tem uma série de queijos que são produzidos. Em 2017, o queijo Minas artesanal do município recebeu uma medalha de bronze na França. Seu Francisco, então vamos entender aqui. Aqui eu tenho a menina dos olhos aqui do Cerro, é isso? Isso, o queijo artesanal, né? Que é patrimônio material do Brasil e em breve mundial, né?
Pela primeira vez, o Brasil tenta incluir um bem como patrimônio cultural imaterial da humanidade. É um reconhecimento de 186 países. Tá me entendendo? É muita coisa, né? Então, assim, é a instituição oficial do mundo, do planeta Terra, conveniada com os 186 países que fazem parte, veio a ONU e a Unesco em Paris, que de uma vez só reconhecem aquela excepcionalidade. Saindo da sede da cooperativa, seguimos para um passeio pela cidade histórica. A gente segue andando por essas belas ruas do Cerro e encontramos a grife do queijo Trem Roi. Se nome te lembra alguma expressão francesa que a gente tem utilizado muito nessa série, o terroir, é sobre isso que eu vou falar com o Túlio. Vem cá, Túlio. Tudo bem? Tudo Prazer. jóia. Prazer Como é meu, vai? Regiane. Tudo bem? Tudo jóia. Trem Roi. Você mineirou um negócio mais ou menos aí, né? Trem Roi, uma expressão, né, mineira, porque tudo aqui em Minas é trem, né? A gente brinca, para falar do terroir, que é essa questão do torrão de terra, onde se produz um produto de qualidade. O Cerro é produtor desse produto de qualidade com o nosso queijo. Aí a gente brincou e virou Trem Roi aqui. E aí tem queijo dos bons. Dizemos que dos melhores. Maturado, bem maturado. Isso aí. E é isso que a gente vai conhecer agora, Omar? Vai ser um prazer. Dá licença. Túlio cresceu vendo os pais produzirem queijo e, de repente, percebeu que o produto começou a se desvalorizar. Foi quando ele decidiu resgatar uma tradição que estava adormecida há cerca de 70 anos. Aprendeu a maturar as peças para garantir a identidade do produto e também o valor. Na época que parou de maturar os queijos, o valor agregado sumiu, justamente porque a família parou de dispensar esse trabalho de maturar o queijo, de virar ele, de ver as modificações que o queijo tinha conforme o tempo, as estações do ano. Então, essa mudança gerou assim, uma desvalorização do produto. Nosso queijo passou a ser concorrente direto de um queijo de indústria, a mussarela, o queijo prato, né? E nós temos uma indicação geográfica na região, né? Nós somos um produto de origem reconhecida. Uma das experiências do Túlio vem sendo considerada o camembert mineiro. O que justifica o sucesso dos queijos daqui, na França, é um fungo presente na região e muito usado em receitas de queijos franceses. Ele foi descoberto por pesquisadores da Universidade Federal de Lavras e por produtores de queijo da região. Tivemos essa grata surpresa. Ele é o mesmo geótrico, que a gente chama de geótrico cândido, que é a base do queijo camembert, que é um queijo conhecido no mundo inteiro. Então nós temos o fungo do geótrico cândido presente nas micro-regiões de queijo. Só estão aprendendo a explorar isso ao pouco e lutando para a legislação nossa mineira certificar essa produção, porque é um queijo que já ganhou no mundo inteiro. Tanto cuidado com o trabalho já garantiu a ele prêmios importantes. O Cancrege, né, que foi o medalha de prata no Mundial de 2017, é feito só com leite da raça Guzerá, que é um bovino importado da Índia, de origem indiana, muito rústico, né? Também nós temos o Gir, que é uma raça que mais está espalhada nos currais brasileiros aí, através do mestiço dele, do girolando. Foi medalha de bronze lá no Mundial da França. Em 2019, com o queijo batizado de Curupira, recebeu medalha de bronze. Foi o primeiro queijo brasileiro com ácaros a ganhar uma premiação no exterior. Curupira justamente porque o ácaro que está ali na casca do queijo, ele, em vez de ter as antenas, normalmente são para frente, as antenas dele são viradas para trás. Esse foi medalha de bronze no Mundial da França em 2019. E se tem queijo, tem mesa posta com muitas delícias. O famoso pão de queijo, né, que de todo mineiro gosta, o biscoito de polvilho, a broa com queijo, o fubá suado, que é o famoso aqui na cidade de Cerro, né, que desde criança toda a família alimenta do fubá suado. Eu experimentei tudo e aprovei. É para deixar qualquer um com água na boca. Um brinde ao queijo. Um brinde ao queijo. Perfeição define a receita do chefe Vesserizago. Ela é bonita e muito saborosa. E a estrela do nosso prato, claro que é
Queijinho mineiro, né? 3 queijos de Minas Gerais. Nós vamos usar 3 estrelas da nossa culinária mineira. De onde? Né? Nós temos um queijo da Serra do Canastra. Estive lá. Tá? Que ganhou o prêmio de melhor queijo do mundo na França recentemente. Uau. Então a gente está usando uma estrela Mor, né? Demais. Estamos usando também aqui um queijo da região da Serra do Salitre, que eu sou alucinado com aquela região. Amei os queijos de lá também. Também, você já conheceu. E a gente está usando aqui também um queijo do Cerro. Tá? Que é onde tem aquela paisagem maravilhosa, Exatamente. Aquela região linda. Então a gente está fazendo um blend, né, de 3 queijos mineiros. Anote aí os ingredientes necessários para fazer 18 unidades. Um pão torta sem casca, meio litro de leite, 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de farinha panko, 300 gramas de farinha de rosca, 300 gramas de queijo parmesão ralado, 6 ovos, 1 litro de óleo, 10 gramas de cominho, 10 gramas de páprica defumada, 10 gramas de pimenta macaco. Na falta dela, você pode usar a pimenta do reino. 10 gramas de flor de sal ou, na falta dela, o sal rosa. Uma semente de noz moscada. Para o recheio, 100 gramas de queijo canastra, 100 gramas de queijo da Serra do Salitre e 100 gramas do Cerro, todos meia cura. Agora, os ingredientes para o molho. 50 gramas de café forte, sem açúcar. 250 gramas de rapadura da sua preferência. 60 miligramas de vinagre balsâmico. 200 gramas de geleia de jabuticaba. Vamos ao preparo do molho. Leve um café bem forte, sem açúcar ao fogo e coloque a rapadura. Mexa muito, muito mesmo. Enquanto a Luciana trabalha na redução, eu ajudo o chefe no tempero do leite. Então aqui, ó, vamos primeiro partir para o nosso leite. Sim. Né? A gente tempera o nosso leite aqui. Eu vou pegar aqui um fouetzinho, tá? Na medida que eu vou colocando, você vai fazer isso aqui pra mim, ó. Tá. Pode ser? Sim. Vamos cozinhar juntos, vamos cozinhar. Então aqui a gente vai usar alguns temperos muito interessantes, tá? Na verdade, a gente pode dizer que nós temos 2 temperos no mundo. Eu já aprendi. Sal e açúcar. Sal e açúcar. Eu tinha falado que era o sal e o alho. Pensa. Não é? O sal e açúcar. Os outros a gente pode chamar de especiarias. Né? De ervas e folhas, né? Então isso é muito interessante. Aqui então, é o leite, né? Aqui é o leite, né? Leite cru também. A gente já está fazendo aí uma lembrança com um queijo artesanal com leite cru. E agora a gente vai fazer um temperinho aqui também e usando um leite cru também. Tá ótimo. Tá? Vamos começar aqui pela flor de sal. Eu não gosto muito de cozinhar com sal, Regiana. Eu gosto de cozinhar com sabor. Tá? Então eu gosto muito de tirar o sabor da comida. Tá? Então, quando a gente precisa de um salzinho, a gente precisa de ter esse olhar para ele, não como um tempero, mas sim como um potencializador de sabor. Sim. Eu quero que ele seja, que ele realça o sabor. Tá? Então eu vou colocar um pouquinho aqui desse sal. Um segredinho da nossa culinária, eu sempre gosto de lembrar muito dos meus mestres, dos meus professores. Né? E um segredinho que a chefe Liliane Fernandes me disse uma vez, o senhor Fesseri, sempre tenha um olhar para o tempero. Para quê? Você, ao que você vai estar com a mão muito próxima, você não tem ideia do quantitativo de sal que você está comendo. Então, levanta a mão. Deixa aqui que aí você sabe o quanto. Agora eu estou entendendo porque que eu sempre vejo esse movimento assim, fico sem entender. Achei que era um aí charme. Agora a gente tem não é charme, é técnica. Tem uma explicação. Não é charme do chefe. Não é charme do chefe, né? Então nós vamos usar aqui um pouquinho de cominho também. Sim. Aqui, ó, eu venho um pouquinho de cominho. Agora eu vou vir aqui com um tempero também, que é da nossa região aqui da Serra do Salitre, tá? Dá muito ali na região de Diamantina, dá na beira da estrada, que é a nossa pimenta macaco. Pensa num cheirinho bom. Olha isso, maravilhoso, muito gente. Ó, vocês vão escutar o cheiro. E agora a gente vai entrar com um temperinho aqui, finalizando esse tempero do nosso leite, que é com a noz moscada. A noz moscada tem que ter parcimônia, tá, gente? Porque ela é muito potente, mas ela em excesso nos faz mal. Então, a gente tem que ter um olhar também aí, sempre de parcimônia, né? Pra gente ir com calma nos nossos temperinhos. Vou jogar aqui um temperinho do chefe,
tá? Tem um pouquinho aqui de açafrão. Então, isso aqui vai trazer também alguma lembrança para você. Açafrão? Anti-inflamatório? Anti-inflamatório, muito bom perfeito para a saúde. Exatamente, tá? E vamos trazer também aí um defumado. E eu quis trazer esse defumado usando uma páprica defumada, tá? Então, um pouquinho só. A gente tem que ter, como eu falei, a gente precisa de ter parcimônia, tá? Então, é um pouquinho só, tá? E aqui você me trouxe uma lembrança que você gosta de flor de sal rosa, né? Sal rosa que eu uso em casa. Esse eu uso em casa. Então eu quero trazer uma lembrança para você também, com um pouquinho aqui, ó. Sei que o amor é fruta boa. A receita é uma releitura de um sanduíche frito muito popular no sul da Itália. E o carrozza italiano, ele é muito popular no sul da Itália, tá? Principalmente na região de Palermo. Lá eles usam mais mussarela, presunto e às vezes parma, né? Aqui, como a gente é mineiro e a gente ama queijo, a gente vai rechear tudo com muito queijo. Muito queijo. É isso. Você vai rechear o pão torta com uma fatia do queijo canastra, uma do Cerro e outra da Serra do Salitre. Depois, ele é mergulhado cuidadosamente no leite. Retire o excesso, deixando uma fina camada. Então, aqui é importante a gente vir e tirar o excesso, porque o fritar a gente pode trazer também aí uma característica de farinha crua. Então, às vezes fica uma bolotinha aqui. Então, ela é muito simples. É só você bater aqui, ó. Ele vai soltando a farinha de trigo. Tá vendo? Ó, ela fica com a camada fininha. Tira o excesso. Tira o excesso e o nosso leitinho está lá dentro do pão. Então, por enquanto, nós ainda não temos um empanamento. As bordas aqui estão soltas, tá? Eu venho aqui com a minha palma da mão assim, ó, curvada e dou uma apertadinha. Por quê? Porque eu quero que esse queijo derreta, mas que também entra um pouquinho de ar na hora do fritar para que ele suba. Porque a hora que eu cortar, ele vai estar macio por dentro. Leve ao ovo e, em seguida, na mistura de farinha panko e de rosca com parmesão ralado. Quente de uma manhã. O molho já foi reduzido a 1/3. Olha o quanto que já reduziu o nosso cafezinho. Ali só café e rapadura. Só café e a rapadura. Reduziu ali de cidra, muito, né? muito. Exatamente. E agora a gente vai finalizar, então, esse molho, né, chefe? Exatamente. Então, para trazer uma acidez para o nosso molho, eu vou usar o vinagre balsâmico. Eu vou entrar aqui, ali para 1 litro de café, ali já reduziu, já caiu para meio, né? Então, a gente vai entrar aqui, ó, com 60 ml, mais ou menos. 3 colherzinhas. Aí a Lu ali vai experimentar, né? E a gente vai corrigir. Se for necessário colocar mais, a gente coloca. Eu vou entrar aqui agora com a geleia de jabuticaba, tá? Pode ser metade também. Nós já podemos aqui, ó. Vamos lá, Lu? Quebra-se pra gente. Aí vai trazer um brilho. Tá? Você tá vendo que o brilho já muda. As coisas já mudou tudo. Bem claro, né? bem nítido isso. Tá bem nítido, né? Preste atenção, porque o fogo não pode estar muito alto. Senão ele frita muito rápido e o nosso queijo não derrete, né? Porque como a gente está falando de queijo de leite cru e está falando de um queijo da canastra, né? Que é um queijo que contém mais fibra, então ele precisa de uma temperatura entre 160 a 170 graus para que ele derreta. Então, se o óleo está muito quente, o pão frita muito mais rápido, o queijo de fora, que é o parmesão, ele frita mais rápido e o que está lá dentro do recheio, ele não consegue derreter. Então, a gente precisa de ter esse olhar, tá? Aí aqui a cor já está mudando, tá vendo? Ó? Então, aqui eu vou sempre jogando um olhinho aqui por cima, aqui, ó. Por quê? Porque assim eu não permito que aquele ar que está dentro do sanduíche, ele saia. Parta o sanduíche ainda quente e monte um prato bem especial. O chefe usou flor comestível, broto de beterraba e o molho de café. Chegou a hora, então, de saborear essa obra de arte tipicamente mineira. Tipicamente mineira, né? Com a valorização do nosso queijo mineiro, nosso queijo de leite cru, né? O queijo artesanal de leite cru, né? Com 3 queijos que vai fazer aí uma explosão de sabores dentro da sua boca, tá? E eu espero que o molho também consiga
trazer uma lembrança mais afetiva daquela cozinha de vó, né, com queijo e café. Em vez da gente fazer um cafezinho, nós fizemos um molho de café. Eu acho que você vai gostar. Então, vou experimentar. Bom apetite. Vem comigo, né? Vamos lá, vamos. Vamos lá, então. Vamos lá. A gente consegue perceber aqui as camadinhas, né, do queijo. Não é? Vamos lá. A crocância. Diferente, não? No café. Vamos lá. Molinho agora. É importante você ter essa experiência aí agora. Vai vir aí um sabor diferente na sua boca. Um sabor mais adocicado, mais agridoce. Delícia. Não é? Cafezinho. Cafezinho. Queijinho com café. Olha só, se você perdeu algum passo da receita de sanduíche frito, basta acessar o portal R7, onde você também pode rever a série A Arte do Queijo. Lembrando que também tem podcast no ar, tá? Basta apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code que aparece aí na tela ou então, no caso, procurar por Record TV Minas na sua plataforma de áudio preferida.